E aí, meu povo que vai brocar no Enem, vamos continuar a nossa aula 1, a segunda parte dela, agora falando sobre um pouco mais de citologia. Nós vamos começar pela questão 8, que é um tipo de questão típica do Enem. Gente, o que é que cai de citoplasma? O principal papel das organelas. A prova adora cobrar de você ou uma imagem, ou um texto, ou uma tabela para você indicar qual é a célula ou a linhagem mais apropriada para uma determinada coisa. Ele discorre sobre essa coisa no texto e ele pede para você analisar baseado na função da organela. Por exemplo, eu quero saber qual é a melhor linhagem de células para produzir proteína. Eu vou buscar aquela célula que tem a maior superfície ou a maior quantidade de retículo endoplasmático rugoso, porque o retículo endoplasmático rugoso é o responsável pela produção de proteína. Estou fazendo uma análise em laboratório e quero saber qual dessas células é mais apropriada para desintoxicação. Gente, desintoxicação é uma tarefa do retículo endoplasmático liso. Eu vou procurar aquela célula que tem uma maior quantidade de retículo endoplasmático liso. O retículo liso, que além de transporte interno, além de armazenar cálcio nas células musculares e de produzir lipídios, como hormônios esteroides, é também responsável pela desintoxicação. Ele se desenvolve. Então, se eu tenho uma célula que produz mais proteína, vai desenvolver mais o retículo endoplasmático rugoso. Se eu tenho uma célula que vai fazer mais desintoxicação, vai desenvolver mais o retículo endoplasmático liso. E por aí vai, gente. Então, nessa questão, ele vai cobrar uma coisa que é tranquila em citologia e que diz assim: uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção. A palavra-chave é secreção, tá? Existe uma organela especializada em secreção de polímeros comestíveis, os quais são obtidos no meio de cultura de crescimento. Na figura, podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma. Aí ele traz aí pra gente núcleo, retículo endoplasmático e ele traz, gente, complexo golgiense e mitocôndrias. Mitocôndria é para geração de energia. Então, se eu vou escolher uma célula que tem um metabolismo mais alto, que produz mais energia, que produz mais ATP, que consome muita matéria, eu vou procurar alguém que tenha muita mitocôndria, um condrioma desenvolvido. Condrioma é o conjunto de mitocôndrias da célula. Mas, gente, a palavra foi secreção. Se a palavra foi secreção, eu vou buscar quem tem a maior quantidade de complexo de Golgi. Complexo de Golgi atua na secreção, armazena, empacota e modifica substâncias. Então, por exemplo, eu produzi uma proteína ou um lipídio. Eu produzi uma proteína. Essa proteína ela vai para o complexo de Golgi, o complexo empacota, modifica. Como assim modifica, professor? Eu produzi uma proteína, mas eu quero liberar uma glicoproteína. Eu preciso de glicosilar, adicionar um carboidrato a ela. É isso que eu vou procurar. Além disso, o complexo de Golgi gera o acrossoma, do capuz dos espermatozoides, gera os lisossomos, que são organelas muito importantes, para a manutenção do nosso corpo, e também geram os fragmoplastos, que participam da divisão em células vegetais, tá? Mas, gente, analisando as linhagens aí, a linhagem 1 vai ser a escolhida. Na questão 8 nós vamos ficar com a letra A, porque é a linhagem 1 que apresenta a maior quantidade de complexo golgiense, tá? Questão 8 nós ficamos aí com a letra A. Agora a gente vai para a questão 9, que diz assim: no entanto, a fagocitose é apenas um processo que ajuda a livrar-se de material indesejado. Fagocitose é um tipo de transporte em bloco, onde, por exemplo, um macrófago fazendo defesa, ele vai projetar a membrana para o meio externo, numa evaginação de membrana, tá? Existem coisas que são muito grandes e não conseguem atravessar a membrana plasmática. Aí o que acontece? A membrana envolve a estrutura, abraça essa partícula e um pedaço da membrana se rompe para gerar esse vacúolozinho que vai conter essa substância dentro. Então, isso é uma fagocitose. É uma endocitose onde eu estou englobando uma partícula sólida. Evagino a membrana, vou emitir pseudópodes e vou gerar um fagossomo. Isso aqui poderiam ser, por exemplo, bactérias a ser destruídas, que depois teriam que se fundir com os lisossomos, que são organelas que têm enzimas. As enzimas dos lisossomos foram geradas no retículo endoplasmático rugoso, mas o lisossomo foi gerado no complexo de Golgi, e aí a gente vai ter essa estrutura, tá? No entanto, a fagocitose é apenas um processo que ajuda a livrar-se de material indesejado. Nos lisossomos também estão envolvidos em outros processos digestivos, incluindo a endocitose.
Outra função interessante dos lisossomos é a de reparar dano à membrana plasmática. Eles servem como remendo de membrana e ajudam a vedação do ferimento na membrana plasmática. Os lisossomos também estão envolvidos na morte celular programada, que é um processo catabólico que envolve a degradação de componentes da própria célula. Esta é a razão pela qual os lisossomos são frequentemente chamados de bolsas suicidas. Gente, presta atenção. Tá aqui o lisossomo. E o lisossomo tem enzimas digestivas dentro dele. Pode ser que esse lisossomo se associe a essa partícula que veio do meio externo. Mas às vezes esse lisossomo vai se associar, por exemplo, a uma mitocôndria que está envelhecida. Gente, o que eu estou dizendo a vocês? Que tem horas que o lisossomo vai digerir, o papel dele é digerir algo que veio de fora, e tem horas que ele vai digerir algo que já está dentro. Quando ele digere algo de fora, a gente chama de heterofagia. É a função heterofágica do lisossomo, beleza? Mas, gente, às vezes eu posso ter que me livrar de uma organela velha, eu posso ter que me livrar de alguma coisa, ou até mesmo eu estou com uma nutrição inadequada. E a minha célula, para se manter, vai precisar destruir pedaços dela para poder tirar energia. Nessas ocasiões, se eu me juntar com coisas que são da própria célula, se esse lisossomo aqui fosse juntar para digerir estruturas da própria célula, aí o papel é outro, gente. Porque nesse momento, o que a gente vai ter? Nós vamos ter uma autofagia. Na autofagia, eu estou digerindo uma estrutura da própria célula. Aí na autofagia, o que acontece? Existem algumas situações. Eu tenho uma situação chamada autólise, eu tenho uma situação chamada apoptose. Gente, às vezes eu pego uma doença e esse lisossomo se rompe e destrói a minha célula toda. Isso se chama autólise. Acontece muito com uma doença chamada doença dos garimpeiros, que é a silicose. O pó de sílica é inalado. E o que acontece? O indivíduo acaba tendo a ruptura dos lisossomos e a destruição das células que compõem aquele epitélio. Isso aqui é algo patológico, é uma doença. Mas às vezes, o meu lisossomo já está predestinado a destruir aquelas células, num processo chamado apoptose. A apoptose é uma morte programada. Esses dois pontos aqui envolvem destruições de estrutura da própria célula. Então, a apoptose envolve, por exemplo, a autofagia. É o que acontece, por exemplo, com a regressão da cauda do girino, na hora da metamorfose, e com a regressão das membranas interdigitais que tem entre os nossos dedos quando a gente está no desenvolvimento. A expressão bolsa suicida, no texto, ele diz que essa bolsa suicida é quando ele engloba uma estrutura da própria célula. Gente, englobando uma estrutura da própria célula, nós vamos marcar aí letra B de bola, que é quando a gente fala sobre autofagia. A autofagia é quando a gente está destruindo uma estrutura que é da própria célula. E isso é o que nós chamamos de autofagia. Então, gente, essa nossa questão 9, nós ficamos aí com a letra B de bola e nós vamos agora para a questão 10. Gente, questão 10 diz assim: deseja-se saber qual a distribuição de diferentes fases do ciclo celular de células de uma cultura. O corante, ele dá o nome do corante, que não é fluorescente em solução, mas é fortemente fluorescente quando ligado ao DNA, é capaz de atravessar as membranas celulares e se intercalar na dupla hélice do DNA, estabelecendo uma ligação específica. Por citometria de fluxo, é possível quantificar a fluorescência e, portanto, o DNA de cada célula da população. Em outras palavras, ele vai utilizar um indicador que vai mostrar a quantidade que eu tenho de DNA dentro de determinadas células, tá, gente? Aí eu só quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: durante o ciclo celular, o que é que acontece? O tempo vai passando e a quantidade de DNA, ela muda. Porque uma célula se prepara para a divisão, ela precisa crescer e duplicar o seu material genético de forma correta. Para isso, gente, olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho uma quantidade X de DNA, eu tenho aqui uma quantidade 2X. Eu dobro de DNA. Porque durante a intérfase a gente precisa fazer isso. Olha o que eu tenho aqui.
Na hora de trabalharmos com esse procedimento, chega um momento do ciclo que a quantidade é uma, chega um momento do ciclo que eu dobro a quantidade e tem um momento que esse ciclo está com a quantidade de DNA duplicado. Gente, a fase em que o DNA duplica é uma fase que nós chamamos de fase S. Então, na intérfase, a fase S é onde o DNA está duplicado. Antes da fase S, existe um período que nós chamamos de período G1. O período G1 ou Gap 1 é o período, gente, onde nós vamos ter a produção de proteínas. Tem intensa transcrição e tradução. E depois da fase S, nós temos o período G2. Esses são os períodos de uma etapa que nós chamamos de intérfase. A intérfase ou interfase é um período que precede as divisões celulares e que precede a mitose, que é a divisão celular do ciclo. G1, S, G2. Essa quantidade sem duplicar pode ser aplicada também às células em G0. O que é G0? Presta atenção. Se a minha célula fosse dividir, ela passa por G1, S, G2. Em G1 e G2, ela faz transcrição e tradução para produzir muita proteína, porque ela vai precisar. Na fase S, ela duplica o material genético. Mas tem células, como os neurônios e os miócitos estriados esqueléticos, que eles não vão mais se multiplicar. Eles apenas vão funcionar. Como eles vão apenas funcionar, eles entram em G0. Na hora de entender o gráfico dessa questão, você precisava se atentar que no meu eixo Y, eu estou aí com o número de células. E no meu eixo X eu estou com a quantidade de DNA. Então o que interessa, gente, na verdade, na hora de fazer esse gráfico, o que interessa é entender que a quantidade de DNA 1, a quantidade 1, que é a quantidade X, são as células que estão em A. Então em A são as células que estão com a quantidade 1. A quantidade 2 são as células que estão em C. E a dobra dessa quantidade são as células que estão em B. Então, gente, o que me interessava aqui era fazer essa relação. As células que estão em 1, elas têm uma quantidade. Células em 1 e aqui são as células que estão em 2. Se você virar o gráfico, você vai entender. As células que estão na quantidade 1 de DNA, elas estão em G1, em G0 e G1. As que estão dobrando estão na fase S e em G2 elas estão com a quantidade 2, que justamente seriam as etapas correspondentes aí da seguinte maneira. Quantidade 1 seria justamente quem está aqui em A, em B e em C. Então quando ele diz assim, em que fase da intérfase as células das áreas A, B e C do gráfico se encontram? Gente, a nossa resposta é a letra B de bola. Veja, não cobrou nada de extraordinário. Cobrou o quê? Leitura da imagem. A leitura e a análise do gráfico. Eu entender onde que o DNA duplicou para saber o que está acontecendo, tá, gente? Então, essa é uma questão que eu adaptei de uma fonte que usa questões do mesmo tipo do Enem, que é o ENAD, né? Foi um ENAD relacionado à área da saúde, porque esse gráfico é muito interessante. Não cobra nada de extraordinário, queria apenas que a gente tivesse a atenção. Vamos agora para a questão 11. Questão 11 diz assim: para estudar os cromossomos, é preciso observá-los no momento em que se encontram no ponto máximo de condensação. Se alguém imprimiu a apostila, destaca aí, ou se está fazendo destaque digital, condensação máxima de cromossomo. Gente, o nosso material genético, ele está às vezes como cromatina, mas depois ele condensa, gente, e quando ele condensa, ele vira cromossomo. Então, o nosso DNA, quando ele está descondensado, ele é chamado de cromatina, são filamentos de cromatina, e depois, gente, esse DNA, quando condensa, ele vira cromossomo. Aí é só um pouquinho de estudo relacionado à divisão celular. A etapa, o que acontece numa prófase de uma mitose, por exemplo? Eu condenso material genético, desaparece a carioteca, aparecem as fibras do fuso e os centríolos migram, caso seja uma célula com centríolo. Se for uma célula vegetal, a divisão ela é acêntrica, porque não tem centríolo, anastral, porque não tem haste, e a citocinese é diferente do animal, porque a citocinese vai ser de dentro para fora. Gente, qual é a melhor etapa para a visualização dos cromossomos?
A melhor etapa para a visualização dos cromossomos é a metáfase, que é onde os cromossomos atingem o grau máximo de condensação. Como é que eu vou identificar uma metáfase? Uma metáfase ela é identificada por conta de os cromossomos estarem alinhados numa placa chamada placa metafásica ou placa equatorial. Então nós vamos procurar as células que apresentem aí os cromossomos no meio da célula, que é o equador da célula aí, tá? Gente, pra gente entender. E aí, quando a gente começa a visualizar essa imagem, a gente vai em busca de algumas situações. Ele pede pra gente assim: qual número corresponde à melhor etapa para o estudo, para que o estudo seja possível? Gente, nós estamos analisando as células com os cromossomos alinhados. Veja, eu desenhei uma célula animal com centríolos e fibras do haster, mas a questão está falando sobre células da cebola, que é um vegetal. Só para eu aproveitar e fazer a diferença. O animal tem haster, o vegetal não tem. O animal tem centríolo, o vegetal não tem. Contudo, os dois apresentam as outras fibras que vão fazer a orientação da divisão. Gente, onde que esses cromossomos estão mais no centro? No item 3. No item 3, na figura 3, está um bolo, o corante está bem fixado aí, porque os cromossomos estão todos alinhados. Lembrem, a melhor etapa para a visualização dos cromossomos é a metáfase, que é onde eles atingem o grau máximo de condensação, tá? E aí nós vamos ficar nessa questão 11 com a letra C. E vamos agora para a questão 12, que é uma questão que, mais uma vez, vai trazer aí um gráfico para a gente. O que vai acontecer agora, gente, nessa questão 12? A questão 12 ela traz um gráfico e diz assim: a figura a seguir representa variações na quantidade de DNA ao longo do ciclo de vida de uma célula. Ao longo do ciclo de vida de uma célula. E aí ele diz assim, dá o gráfico pra gente e fala: a análise do gráfico revela que... Aí vamos lá. Meninos, esse gráfico está mostrando o seguinte para vocês. Eu tenho aqui uma quantidade X de DNA. Eu tenho aqui uma quantidade 2x de DNA. Tá? É assim que ele está colocando. Na verdade, ele colocou assim, ó. Uma quantidade X, uma quantidade 2x e uma quantidade 4x. Beleza? Quantidade X, 2x e 4x. Beleza, gente? O que aconteceu aqui nesse gráfico? Eu tenho aqui uma quantidade 2x que foi dobrada, depois permaneceu dobrada, caiu, gente, para o que eu tinha no 2x e depois caiu novamente. Aí vamos identificar aqui o que está acontecendo, tá? Gente, a gente tem aqui os números 1, o número 2, a gente tem aqui 3, 4, 5, 6 e 7, beleza? Gente, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: se eu tinha uma quantidade x, na verdade uma quantidade 2x, e dobrei, eu já sei o que aconteceu aqui. Isso aqui eu entendo que foi a etapa G1 da intérfase. Quando eu dobrei, eu já sei que foi a etapa S, que é quando dobro o DNA. E aqui no 3 é a etapa G2. Se eu caísse e continuasse com o que eu tinha, eu já sei que eu estava fazendo uma mitose. Porque a mitose é um processo equacional. Contudo, quando eu paro e olho para cá, eu vejo que eu dei mais uma descidinha. Se eu reduzir a metade do que eu tinha, não pode ser mitose, tem que ser meiose. Porque na meiose, o que é que vai acontecer? Eu vou sair de uma célula 2N, eu vou produzir duas células N, que no final do processo cada uma vai gerar mais duas células haploides. Então, o que eu estou vendo aqui é que eu estou reduzindo o número de cromossomos. Então, vamos fazer uma análise do que aconteceu nessa célula. Eu tinha aqui, 2 cromossomos simples, tá, gente? Dupliquei esse cromossomo. Cromossomo só aparece na intérfase, tá? Mas é pra gente poder fazer a contagem. A gente conta o número de cromossomos pelo número de centrômeros, tá? Depois da primeira meiose, que é uma meiose reducional, a primeira meiose ela é reducional, o que acontece? A gente tem células haploides, com metade do número de cromossomos. Então, essa célula era 2N, essa célula também era 2N, mas está duplicado. E agora, o que aconteceu? Na primeira meiose, lá na anáfase 1, eu tenho a segregação dos cromossomos homólogos. Gente,
Quando eu tenho a segregação dos cromossomos homólogos, uma célula 2N vai gerar duas células haploides. Depois eu vou ter a meiose 2. Na meiose 2, na anáfase 2, eu vou segregar as cromátides irmãs. Quando eu segrego as cromátides irmãs, as células vão continuar haploides, mas agora o N é um N duplicado. Esse estudo de mitose e meiose por gráfico, ele é importante. E é importante que o aluno entenda, né, que você entenda, para arrasar na sua prova, o que está acontecendo e quais os objetivos dessas divisões celulares, tá? Então, gente, a letra A diz assim: as fases 1, 2 e 3 apresentam os períodos G1S e G2, que resumem todo o ciclo vital de uma célula? Não, né? Não resume o ciclo todo, é só uma etapa. B, as fases 1, 2 e 3 representam o período que a célula está em interfase, ok. E 4, 5 e 6 subsequentes são características de divisão mitótica. Gente, para ser mitose, eu não poderia ter reduzido, porque uma mitose é um processo de divisão equacional. Como é que é uma mitose? Na mitose eu teria uma célula 2N gerando duas células também 2N. Isso aqui seria mitose. O gráfico da gente está falando sobre meiose e não sobre mitose. Então a letra B está incorreta. Letra C. As fases 1 a 5 representam meiose 1. 1 a 5 não pode ser meiose 1, porque 1, 2 e 3 é G1, S, G2, que são etapas da intérfase. Na letra C, falso. Na letra D, a célula representada no gráfico é uma célula diploide, tem que ser diploide para sofrer meiose, né? Que teve a quantidade de DNA duplicada, duplicou na fase S da intérfase, fase 2, e posteriormente passou pelas fases de meiose, meiose 1 e meiose 2, gerando células filhas com metade do número de DNA, metade de quantidade de DNA que tinha no início. Perfeito. Resposta da gente aí é a letra D de dado. Então, questão 12 ficou letra D de dado. Gente, essa foi a segunda parte dessa nossa primeira aula de revisão, tá? A gente vai ter a terceira parte, que é o vídeo na sequência, que vai falar sobre as questões 13 e 14, onde vamos discutir a parte relacionada a aberrações cromossômicas e a câncer.